Toledo, os partidos que você chama de arenão são os que mais cresceram em números de prefeitura. O PSD superou o MDB, mas ambos cresceram e continuam sendo os maiores partidos do Brasil. Mas o PL, o PP, o União Brasil tiveram bons desempenhos. É isso aí. Vamos lá, então. Primeiro que tem que registrar que o PSD é um fenômeno. Partido fundado pelo Gilberto Kassab em 2011, ele, em apenas 15 anos, menos de 15 anos, conseguiu sair do zero para se tornar o partido com o maior número de prefeitos, elegeu até o primeiro turno a bagatela de 878 prefeitos. E está em 10 no segundo turno. Está em 10? Tem 10 candidatos no segundo turno. Pode crescer ainda mais. É um crescimento de mais de 200 prefeituras, bem mais de 200 prefeituras, além do que ele já tinha eleito 4 anos atrás. Então, sem dúvida nenhuma, foi o partido, só o fato de ter passado o MDB, que era o partido com o maior número de prefeitos desde o fim da ditadura militar, né, já é um feito histórico. A gente levantou isso juntos, inclusive. Eu só vou lembrar. O Kassab atraiu prefeitos eleitos de outros partidos de 2020 para cá, depois de 2022 em particular, depois que o Tarcísio ganha o governo do estado, ele se torna secretário e homem forte do governo, mesmo antes das eleições. Então tem um trabalho que se alia ao desempenho eleitoral, que é o trabalho de articulação. Muito bem lembrado, porque na verdade esse foi o grande mérito do Kassab. Ele ganhou a eleição antes da eleição acontecer. Ele se tornou o maior partido antes de as pessoas irem às urnas, porque eles realmente conseguiu captar se tornou o maior partido do Sudeste, vai super bem em São Paulo, vai super bem em Minas Gerais, elege o prefeito, né? Coopta o prefeito do Rio de Janeiro, reelege o prefeito do Rio de Janeiro, segunda maior cidade do país, quer dizer, ele forma uma base muito sólida. E não é só isso, Thaís. Se a gente pegar o eleitorado governado pelos prefeitos do PSD, claro que ainda tem o segundo turno e São Paulo, né, vai fazer diferença. Mas ao final do primeiro turno, 18% do eleitorado brasileiro será governado por prefeitos do PSD, do Gilberto Kassab. É o maior número ao final do primeiro turno. O PL do Valdemar Costa Neto está em segundo lugar com 3,4% do eleitorado e o MDB está logo em seguida em terceiro com 12,5%. Aí você vai dizer, bom, São Paulo tem mais de 9 milhões de eleitores, se o Nunes se reelege, ele vai para primeiro lugar, provavelmente, vai depender aí dos outros 10 cidades onde o PSD tem candidato no segundo turno, mas dificilmente, se ganhar São Paulo, mas de qualquer jeito vai estar ali disputando cabeça a cabeça em quantidade de eleitores. Isso daqui tem implicações que vão muito além dessas meras estatísticas, né? Isso daqui tem implicação para todas as eleições seguintes, né? Para as eleições que vêm pela frente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, o próprio Kassab deu uma entrevista para o All News essa semana. Em dado momento, pergunta-se sobre isso para ele, sobre o número de prefeituras. A resposta que ele dá é interessante. O que ele fala? Ele fala, bom, o número de prefeituras é importante, claro, porque ela mostra a capilaridade do partido no país inteiro. Agora, o que mostra o poder de fogo é o número de votos que cada partido teve no primeiro turno. E aí ele soma. O PL teve 15 milhões e 700 mil votos. O PSD, 14 milhões e 500 mil. O MDB, perto disso. Somando os três da direita, PP, PL, Republicanos, os três de centro, PSD, MDB e União Brasil, a gente chega a quase 73 milhões de votos. E a esquerda junta, PDT, PSB, PT e PSOL, fez quase 23 milhões de votos. Isso significa a fragilidade de Lula? O Kassab se pergunta. E ele mesmo responde, não, Lula está acima dos partidos. Mas o que ele está colocando para frente, Toledo? Você depende de mim. Basicamente é isso que ele está dizendo, né? Quer dizer, você vê, PSD sem dúvida é o grande vencedor, né? Se coloca ali. O MDB, mesmo tendo perdido o ranking de primeiro, se ele faz a prefeito de São Paulo, né, consegue reeleger o Ricardo Nunes, e vamos lembrar, Ricardo Nunes chegou na prefeitura pela porta dos fundos, né, pela porta de trás, porque ele era o vice do candidato do PSDB que acabou praticamente nessa eleição. Né? E, como
o titular morre, ele assume. Então a primeira eleição de fato é essa. E ganhar São Paulo para o MDB é um feito histórico. Ele não governa a cidade de São Paulo desde que o Mário Covas ainda era do MDB durante o governo Montoro, numa eleição indireta. Realmente é uma coisa que tem que ser levada em conta. E o MDB reverteu uma curva de queda que era praticamente constante do número de prefeituras do partido, que vinha desde 2008, caiu em 2012, ficou mais ou menos elas por elas em 2016, despencou em 2020 e agora deu uma pequena recuperada e com a chance de levar São Paulo. Então, vale a pena registrar que o MDB não acabou muito mais resiliente do que o PSDB. Mantém um papel importante. Por que eu estou falando isso? Porque todos esses partidos, PSD principalmente, o MDB, mas também os outros que cresceram, então aqui vamos dar a ficha. O PP do Arthur Lira cresceu, o União Brasil do Elmar Nascimento, Antônio Carlos Magalhães Neto, também cresceu, mas o PSD foi o que cresceu mais. Esses partidos aí do Arenão, eles cresceram e vão cobrar um preço por isso. Não é de graça. Essas vitórias, elas reacomodam, elas refazem o mapa político do país. Como eles governam o Congresso, né, como dizem alguns cientistas políticos, como o Cláudio Couto e o Rogério Arantes, esse novo governo congressual saiu fortalecido da eleição. Ao passo que o PT do Lula saiu enfraquecido, né? Exatamente. Mas agora, Thaís, eu acho que a gente podia falar de um dos mecanismos que levou a essa vitória dos partidos do Arenão, que foram as emendas parlamentares ao orçamento. Né? E depois a gente volta ao Lula e ao governo. Exatamente. Vamos fazer isso. Toledo, essa foi uma eleição de reeleição, né? Foi uma taxa alta de reeleitos, sobretudo aqueles beneficiados por emenda parlamentar. Foi a eleição das emendas também, né? Exatamente. A gente veio cantando essa bola desde o começo do A Hora. Foi, acho que uma das primeiras coisas que a gente falou aqui e, sem ser cabotino, mas sendo, a gente acertou na mosca. A taxa de reeleição foi de 82%, que é uma taxa assustadora. Assim, é o maior das últimas 2 décadas, se não for a maior da história. Que 2 décadas a gente tem registro aqui, dá para garantir. Talvez mais do que isso. Mas, enfim, já é o suficiente, né? Você imagina que de cada 10 prefeitos que se candidataram, né, tem um novo mandato, mais de 8 conseguiram. E o Poder 360, o repórter Thiago Malli, fez um levantamento muito interessante, mostrando que essa taxa de 82, que já era alta na média, ela é muito maior entre os prefeitos que receberam mais emendas parlamentares de deputados e senadores. Né? Ele fez 2 coisas. Uma divisão em faixas que eu acho que é importante para reforçar como essa questão das emendas é determinante. Então ele divide o valor das emendas que cada prefeito recebeu pelo número de eleitores que tem esses municípios e cria 5 faixas. Então, na faixa daqueles municípios, né, que são administrados por prefeitos que receberam um monte de emenda, que a taxa per capita do valor das emendas ficou mais ou menos em mais de R$ 1.500, 1.467 para ser preciso, a taxa de reeleição foi de 91%. 91%. Aqueles que ficaram na faixa entre 1.000 e 1.500, grosso modo aqui, a taxa de reeleição foi acima da média, 84%. Quem ficou entre 750 e 1.051, para ser preciso, ficou exatamente na média de 82%. Já aqueles que receberam abaixo dessa média, né, ficaram entre 500 e 750, a taxa de reeleição foi 79%, e quem teve menos de entre R$ 17,50 e R$ 500, a taxa de reeleição ficou em 73%. Então, assim, a correlação é perfeita. Quanto maior o volume de dinheiro de emenda parlamentar, maior a taxa de reeleição do prefeito. Isso daí não dá para discutir, a matéria do Thiago Malli é definitiva. Mas ainda fez os que mais receberam versus os que menos receberam. Então, aqueles 100 cidades que mais receberam emendas pelo número de eleitores proporcional, né, per capita, são 51 cidades. Desses 51 prefeitos, 50
se reelegeram. Taxa de reeleição de 98%. Inacreditável. Imbatível. Imbatível. Né? Eram imbatíveis. Tem uma exceção, que a Thaís Bilenque foi atrás e vai contar a história dessa exceção, que é uma história maravilhosa. Os outros, né, os bottoms 100, né, os que tiveram menor relação emenda-eleitor, eram 44. Desses 44, só 31 conseguiram se reeleger, 70%. Então, é 70% versus 98%. E se a gente vai olhar com lupa quem são esses deputados, quem são esses prefeitos, tem uma constância, né, Toledo? Porque o que acontece? Você pega os deputados com mais acesso às emendas, são aqueles que têm acesso às emendas não impositivas, porque as impositivas é igual para todo mundo. Então, são as emendas de comissão, antes as emendas do relator e tal. E quem que tem mais acesso a elas? Quem orbita o presidente da Câmara, que é, no limite, a palavra final. Ou seja, quem orbita o Arthur Lira. Exatamente. Então, por exemplo, você pega Hugo Mota, favorito para sucedê-lo, Elmar Nascimento, ex-favorito para sucedê-lo, André Fufuca, indicado por ele para ministro dos Esportes, Doutor Luizinho, cotado lá atrás até a ser um candidato à sucessão, mas um grande aliado. Todos eles seguiram um roteiro idêntico. Qual roteiro? Eles têm um pai, uma irmã, um primo, prefeito de uma cidade. Eles pegam as emendas, destinam elas a despeito da população. Então, são cidades, em geral, pequenas, mas para onde vai um volume de emenda que nem cidades grandes recebem, muitas vezes. E aí eles conseguem eleger, reeleger os seus familiares. Fora todos os outros prefeitos aliados, que não todos são familiares, mas sempre tem o núcleozinho, né? Familiar, né? Conta uns casos aí pra gente. Por exemplo, o Doutor Luizinho, a base dele é Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é uma cidade muito importante no Rio de Janeiro, vários deputados mandam, bancadas, mandam emenda para lá. Só o Doutor Luizinho mandou 16 milhões nos últimos 4 anos, no mandato do prefeito que se encerra nesse ano, que é o Rogério Lisboa, do mesmo partido que o dele, o Partido Progressista, um aliado dele. Foram destinados ao município mais 35 milhões pelo orçamento secreto. Como foi a eleição lá, o Lisboa já estava em segundo mandato, então ele indicou um aliado, Dudu Reina, que ganhou, e tem como vice a doutora Roberta, que é a irmã do Doutor Luizinho. Aí, é o mesmo prenome. A mesma alcunha. Mesmo prenome e mesmo sobrenome. O Fufuca, ministro dos Esportes, tem um pai que é prefeito, que é o Fufuca Dantas, que é prefeito de Alto Alegre do Pindaré, uma cidade no Maranhão, com 25 mil habitantes, para onde foram destinados 25 milhões em emendas parlamentares. O mais importante dessa frase eu descobri agora que existe um Fufuca pai e um Fufuca filha. R$1.000 por habitante. Vai fufucar assim lá longe, hein? Pelo amor de Deus. R$1.000 por habitante de emendas. Sem falar nos casos que agora já são folclóricos, né? Não sei se é a palavra certa, mas os casos que já são assim. Patos, na Paraíba, administrada pelo pai do Hugo Mota, Nabor Vanderlei. Recomendo a matéria da Natália Portinari essa semana. Foi até lá, foi ver para onde foram essas emendas, contou a história dessa família. Patos recebeu 11 milhões do deputado, mais 40 milhões de orçamento secreto, etc e tal, elegeu o seu candidato. Sabe qual a consequência disso, Thaís Bilenque? Também aqui, matéria do Thiago Malho no Poder 360. A Paraíba tem a terceira maior taxa de reeleição de prefeitos do Brasil, 95% dos prefeitos candidatos conseguiram se reeleger. E o Hugo Mota tem uma base aliada de prefeitos grande lá. Mais de 40 prefeitos. Né? E aí, por assim vai. Bom, a gente falou de Campo Formoso, né? O bastião do Elmar Nascimento reelegeu o irmão depois de mandar 22 milhões em emendas, mais quase 60 milhões de orçamento secreto. E por aí vai, tem vários exemplos. Bom, Thaís... Arthur Lira, então. Então, o Arthur Lira, você me dá o gancho para falar que se a Paraíba ficou em terceiro lugar, adivinha qual estado ficou em primeiro lugar? Alagoas teve 100% de taxa de reeleição de prefeitos. 100%? 100%. Todos os prefeitos alagoanos que concorreram à reeleição se reelegeram. Só não é o primeiro sozinho, porque empatou com Roraima, onde também 100% dos prefeitos candidatos se reelegeram. E aí tem uma explicação. Alagoas, obviamente, tem o dedo do Arthur Lira, das emendas, tem a família Calheiros, que também é muito poderosa, também mandou muita emenda para lá. Mas esses estados que têm muito deputado
e pouco. Proporcionalmente menos municípios por deputado, né? Exatamente. Roraima é o caso máximo disso. São 15, né? São pouquíssimos municípios e tem 8 deputados que é o mínimo, né? Para um estado. Então, lá em Roraima, você explica por aí, pela geografia. Agora, em Alagoas, o componente é mais embaixo, né? A explicação é mais embaixo. Bom, eu só queria registrar, antes da gente terminar esse bloco, um outro dado que mostra também a eficiência do Gilberto Kassab como presidente de partido. Porque o PSD do Kassab, além de ter eleito a maior quantidade de prefeitos, foi o mais eficiente para eleger os prefeitos. Ou seja, se a gente comparar o número de cidades onde ele lançou candidatos com o número de cidades onde ele elegeu os prefeitos, o PSD também lidera o ranking, com 34% de taxa de sucesso. Ou seja, a cada 3 prefeitos lançados pelo PSD, ele elegeu 1. O PP do Arthur Lira também ficou com 33% de taxa de sucesso. Esse levantamento foi feito pelo Jota, site especializado em assuntos jurídicos. Em terceiro lugar ficou União Brasil, com 31,6%. Você vê que todos bem lá em cima, né? Bem parecidos. O MDB ficou em quarto com 31%. Republicanos em seguida com 28,5%. PSB de bola, né? Socialista, 28%. PSDB, 28%, 27,7%. E aí vai. Aí o PL, 26%, quer dizer, já uma diferença grande, né? Em relação. Agora o PT teve inacreditáveis 15% de taxa de sucesso, que dá para dizer que é mais uma taxa de insucesso do que uma taxa de sucesso. O que nos leva ao próximo bloco. Thaís, o PT elegeu mais prefeitos nessa eleição do que tinha eleito em 2020. Então não dá para dizer que foi PT total, né? Foi perda total, não deu PT. Mas perdeu cidades importantes, perdeu Araraquara, que era o principal município do interior de São Paulo, governada durante 4 mandatos, 2 mandatos consecutivos aí pelo futuro presidente do partido, o Edinho Silva. Perdeu em Minas Gerais cidades como Teófilo Otoni, Montes Claros, cidades do norte de Minas, que é uma região vital para o Lula e para o PT, porque Minas tem aquela divisão, aquela diagonal que corta o estado, né? E o Lula só ganhou em Minas na eleição contra o Bolsonaro por causa justamente do norte. E teve alguns desempenhos muito ruins, como por exemplo em Belo Horizonte, onde o PT e o PSD do Kassab têm um acordo em Minas Gerais, né? São aliados. São aliados lá. E é uma aliança fundamental para o Lula para 2026. Ele quer lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, candidato a governador lá. O Rodrigo está reticente em relação a essa candidatura. Não está empolgando ele. O Lula parece que quer mais do que o próprio Rodrigo quer. Ou seja, ele depende do PSD no estado. Fizeram acordos em várias cidades. Alguns eles foram cumpridos, outros não. E na capital, onde o PSD é governo, o prefeito Fuad era candidato à reeleição, o PT insistiu em lançar o Rogério Correia, candidato a prefeito. O partido até agora ainda não terminaram as prestações de conta, mas até onde dá para ver, gastou mais de 8 milhões, deu mais de 8 milhões de reais para a candidatura do Rogério, e ele teve 55 mil votos em Belo Horizonte, né? Se a gente for só para dar um parâmetro de comparação, o Fuad, que chegou em segundo lugar, teve 336 mil votos, e o Bruno Engler, do PL, que chegou em primeiro, teve 435 mil. Então, um desempenho muito, muito fraco do candidato do PT, ficou em sexto lugar. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Não é para espezinhar, é porque isso coloca em risco a reeleição do Lula em 2026. O partido do Lula, do presidente, fez uma base pequena. São Paulo é a eleição de segundo turno mais importante, mas o partido está disputando. Aqui ele apoia o Boulos, mas está em outras 4 capitais, né? Natal, Fortaleza, Cuiabá e Porto Alegre. Em 3 delas não é o favorito. Em Fortaleza a disputa é dura contra o candidato do PL. Pode ser que no segundo turno esse diagnóstico dê uma melhorada, mas, a meu ver, o resultado
como o próprio Kassab descreveu ali e você repetiu A contagem muito de bem, votos, né? é desfavorável. Minas, que é o estado síntese do país, manteve 2 cidades importantes, né? Contagem e Juiz de Fora. E em Belo Horizonte tem uma postura dos candidatos que também mostra um outro lado desse diagnóstico que você está fazendo, que é não só o PT decide lançar um candidato contra o seu aliado, que é o Fouad, como passa a campanha atacando o próprio Fouad, assim como a outra candidata da esquerda, Duda Salabert. Era um tiroteio no próprio campo. Terminado o primeiro turno, o desempenho dos dois fica... Você já deu o número, né? Os 2 candidatos da esquerda e tal, eles declaram apoio ao Fouad depois de ter passado o primeiro turno inteiro batendo nele, e não no Sim. Bruno Engler, não no bolsonarista. Que chegou em primeiro lugar, não à toa, né? Então, assim, Thaís, o que eu vejo de resultado dessa eleição municipal, com a ressalva de que o segundo turno ainda é importante, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, aqui em São Paulo, com o resultado da pesquisa Datafolha, o resultado não é bom para o Lula. Ele vai precisar, a meu ver, dar uma freada de arrumação, fazer uma reforma ministerial, reorganizar o governo com 2 ou 3 objetivos. Primeiro, para premiar os vencedores, e os vencedores foram os partidos do Arenão. Segundo, para tentar, vai ter que fazer o governo se tornar mais eficiente nos últimos 2 anos de governo e entregar coisas que não foram entregues e até prejudicaram essas eleições. O resultado do partido dos candidatos apoiados pelo partido, pelo PT. A meu ver, vai ter que repensar suas alianças, porque essa, por exemplo, para eleger, ter um palanque forte em Minas Gerais, está fazendo água, né? Então, é um sinal de alerta piscante. Não é vermelho, mas é um sinal de amarelo muito ofuscante que vai demandar ações do governo. E, para terminar, me parece, pelo grau de festa na Faria Lima, pelo resultado da eleição, parece que a Faria Lima foi a grande vencedora. Eles estão se sentindo aqui como os grandes vencedores da eleição, porque estão pintando um cenário e falam, bom, em 2026, se for... Tarcísio e Haddad. Eu vou para a Itália, né? Tanto faz, tá ótimo, né? Tá muito bom. E eu acho que talvez o governo tenha que dar uma guinada mais ao centro ainda do que já vem. E aprovar talvez medidas que não vão agradar muito à esquerda, porque está na pauta da equipe econômica fazer ajustes em alguns programas sociais, como o BPC, né? Prestação continuada, benefício de prestação continuada, e o seguro-desemprego, que deram um salto de gastos nos últimos anos, e é meio contraditório, porque... O desemprego caiu e o seguro-desemprego aumentou. Exatamente. Então tem algo errado, você precisa fazer algum tipo de ajuste. E o BPC cresceu de um jeito que também é desproporcional. Então, algumas medidas restritivas de gastos nessa área, no mínimo, serão discutidas, se é que não vão ser encaminhadas e aprovadas. Vai ter eleição na Câmara, a gente fala disso em outro programa, mas o resultado da eleição municipal tem tudo a ver com sucessão na Câmara e desempenho do governo na segunda metade do mandato. Curioso observar a postura do Lula, que foi viajar para México e Estados Unidos no primeiro turno, na reta final. Agora, pós-domingo, foi para Fortaleza, vai para Belém do Pará, vai encontrar o Fouad, prefeito de Belo Horizonte, semana que vem em Brasília. Está fazendo um movimento de apoio a aliados que ele não pôde apoiar no primeiro turno porque o PT estava coligado com outros. Ele está fazendo uma postura de, no primeiro turno, praticamente não fazer campanha, no segundo, fazer mais cirurgicamente, quase que como uma contenção de danos. Quer dizer, se a gente tem um cenário de derrotas tão grande, deixa eu me carimbar nelas só naqueles casos que eu considero importantes. É muito bem lembrado isso, porque é sintomático, né? Contenção de danos é quando você sofreu muitos danos, né? E é isso que ele está fazendo no segundo turno.